Fã de Esportes, 7h48, vamos falar ainda sobre o tema polêmico em São Januário, a história do VAR no Vasco 0 Internacional 2. Nós estamos com o Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral do Vasco da Gama. Vice-presidente, antes de mais nada, obrigado pela atenção com a ESPN. Nesse momento em que a informação que nós temos aqui, houve uma reunião nesse momento com a diretoria do Vasco da Gama para traçar os próximos passos, a postura, a posição do Vasco da Gama. Qual é essa posição? Muito boa noite para o senhor. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui na ESPN. Nós realmente acabamos, nesse momento, uma reunião de diretoria do clube, comandada pelo nosso presidente Jorge Salgado, e a decisão do clube, aprovada por toda a diretoria, é ingressar amanhã, através do nosso departamento jurídico, com uma ação no STJD, solicitando, requerendo a anulação da partida Vasco da Gama Internacional, disputada ontem em São Januário. Nós tivemos hoje um dia de intenso trabalho, tanto do departamento jurídico do Vasco, como o departamento de futebol. Analisamos com muito cuidado a legislação em vigor, tudo que se passou na partida, e entendemos que temos um caso bastante forte e vamos levar amanhã ao STJD, requerendo o cancelamento da partida por erro de direito, fato de direito, um prejuízo flagrante ao Vasco da Gama naquela partida. Vamos fazer o seguinte, tenho colegas aqui no Futebol na Veia, a gente está na reta final do programa. Vamos abrir uma rodada de perguntas, peço que todo mundo seja o mais rápido possível, começando com você, Pedro Ivo Almeida. Osório, tudo bem? Boa noite, prazer ter você aqui imediatamente após essa reunião e comunicando essa decisão. Eu queria entender um pouco melhor, o Vasco vai se basear em que exatamente para ingressar com essa ação? Porque, a meu ver, e você pode me corrigir se a gente estiver faltando com alguma informação, o STJD ele acata pedido de anulação quando há um erro de direito. Não enxergamos aqui um erro de direito. Ou então o regulamento se tivesse alguma coisa diferente do que está exposto, que é a Hawkeye assumindo o erro, e quando há um erro na ferramenta, vale a decisão de campo, que foi o que aconteceu. O Vasco se basearia em quê? Se basearia em quê? Seria alguma coisa diferente disso para pedir essa anulação, visto que pedidos recentes que outros clubes fizeram sem erro de direito, o STJD não deu nem prosseguimento, não foi à frente e indeferiu imediatamente. O que seria? Vasco estaria baseado em que especificamente, já que você disse que examinou a legislação em vigor para fazer esse pedido? Pedro, obrigado pela pergunta. Olha, o que se passou no Vasco da Gama Internacional foi algo completamente diferente dos outros litígios envolvendo a ferramenta do VAR. Primeiro, nós tivemos uma questão. Antes da partida, o Vasco da Gama, sempre através da Vasco TV, posiciona câmeras no entorno do estádio de São Januário para fazer a captura de imagens do jogo, para que a gente possa utilizar essas imagens pela nossa comissão técnica e também pelos canais de veiculação do próprio clube. E, estranhamente, enfim, esse é o penúltimo jogo do Vasco em São Januário, e nós sempre temos uma câmera na linha do impedimento, é uma câmera regular que sempre está lá, com transmissões de TV Globo, com análise de VAR, e, estranhamente, antes do início da partida, os dirigentes do VAR solicitaram ao Vasco a retirada da câmera, dizendo que isso poderia gerar divergências de interpretação com relação à câmera do VAR. O Vasco atendeu o requerimento feito pelos dirigentes do VAR, pelas autoridades da CBF presentes em São Januário, e o jogo começou. O que se passou no jogo, e culminou com o primeiro gol do Internacional, foi algo completamente fora do normal, ou seja, você teve um lance de gol, uma dúvida muito grande de um flagrante impedimento, o árbitro de campo parou o jogo, ficou 5 minutos com a partida paralisada, aguardando a revisão do VAR. E, obviamente, depois nós viemos a ter a informação, o VAR não estava funcionando, as linhas estavam descalibradas, ou seja, foi chamada uma revisão de VAR, o árbitro paralisou a partida, porque se o árbitro tivesse dado o gol e iniciado imediatamente o jogo, era uma situação. Mas o árbitro paralisou, havia uma dúvida real e concreta que necessitava da intervenção do VAR, ela não veio e o jogo continuou. Na nossa visão, existe um erro de direito aí e isso precisa ser esclarecido no curso desse julgamento. O Vasco está muito seguro no que vai fazer, nós temos um departamento jurídico bastante estruturado e nós vamos cumprir o prazo, nosso prazo para dar entrada nesse recurso é de 48 horas. Amanhã, Pedro, apresentaremos o recurso e vamos aguardar um pronunciamento do STJD. O que nós não podemos aceitar
é um erro flagrante da arbitragem, a necessidade e o aguardo para a intervenção do VAR. A intervenção do VAR não veio, e isso gera um fato inusitado que precisa ser avaliado e apreciado pela Justiça Desportiva. Sormani, temos 2 minutos. Pergunta para você, Sorman. Osório, boa noite, é um prazer falar com você, obrigado pela atenção conosco. O Vasco se contentará com a decisão somente na esfera esportiva ou esgotaram todas as esferas, todas as instâncias esportivas? O Vasco, se não tiver sucesso no seu pedido, pretende ir à Justiça Comum? Sormani, isso não foi tratado na nossa reunião de diretoria hoje. O Vasco é um clube desportivo, enfim, não estamos disputando uma competição esportiva, entendemos que o foro é a Justiça Esportiva, estamos recorrendo à Justiça Esportiva. Qualquer passo na frente não foi discutido, Sormani, e nós esperamos que a Justiça Desportiva acate o pleito do Vasco, uma vez que o nosso pleito é bastante robusto, e vamos aguardar a apreciação da Justiça Esportiva, confiando no seu trabalho. E o Vasco, enfim, cumpre as normas, Sormani. Sabemos que recorrer fora da Justiça Desportiva representa um problema. Isso não foi tratado hoje, mas já antecipa um pouco aqui a posição da nossa direção.